Eu estava feliz da vida numa empresa, me dedicando a fazer um programa de trainee lá e tal. E aí, no dia de apresentar o projeto para os diretores, que eu havia virado várias noites para apresentar, né? Eu e um outro colega de dupla, no dia, 2 horas antes da apresentação para a diretoria que ia definir o futuro na minha empresa, o RH me chama, fala: Bruno, a gente tá te desligando. Aí eu falei: calma aí, mas como assim? Mas por quê? A gente não pode te informar o motivo. Mas como assim? Mas eu tenho uma apresentação pra diretoria de um projeto que eu gastei 4 meses fazendo aqui. Ah, não, Bruno, o outro colega vai apresentar por você. E essa foi a minha saída da iniciativa privada. Aquilo me deu um baque, eu fiquei mal em casa e eu falei: meu, não é possível, mas o que aconteceu? E até hoje, depois eu fiquei sabendo mais ou menos o que aconteceu, mas até hoje aquilo, né, me carrega com um pouco de energia ruim. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutory. Meu nome é Marlon Andrade, eu sou fundador desse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de alunos do país inteiro, de vários professores e mentores. E todas as semanas nós estamos aqui trazendo os maiores especialistas da área de concursos públicos, Enem, OAB, das mais variadas carreiras policiais, fiscais, jurídicas. E hoje a gente tem aqui um convidado mega especial, mas antes de falar sobre o convidado, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece e não deixar de deixar o comentário também no final do vídeo da parte que você mais gostou do podcast, que eu tenho certeza que nossa equipe vai ler um por um e nós iremos responder cada um de vocês. Além disso, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque com isso você é notificado imediatamente quando o novo episódio sair. E toda semana nós estamos aqui trazendo os melhores conteúdos para vocês. E esse podcast é um podcast que fala para professores, mentores e também para os alunos. Ou seja, o conteúdo aqui ministrado, vamos falar sobre técnicas de estudos para você que está estudando para concurso. Você vai conhecer histórias de pessoas que um dia estiveram no seu lugar e que hoje são grandes referências no país. São professores, são mentores, são policiais, são delegados, juízes que passaram pela jornada, que passaram pela sua jornada como aluno e que hoje é uma grande referência. Então você vai poder conhecer a história dessas pessoas, se inspirar, motivar para um dia você estar aqui sentado na nossa mesa da Tutoricast, contando a sua história também, mas também existe o público de professores e mentores e aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, do que esses grandes players fizeram e contaram para conseguirem alcançar os resultados que eles tanto têm hoje nas redes sociais e nas suas mentorias. E hoje, o convidado de hoje é Bruno, um cara que eu conheci lá em 2019 e que vem arrastando a multidão de aprovados do país inteiro. É um ex-policial federal, um cara que tem uma jornada incrível de aprovações nas carreiras policiais, né? Alcançou aí as primeiras colocações, né? Depois eu quero que você conte essa história aí pra gente. E, cara, tô muito feliz pela sua vinda aqui a Brasília, né, para fazer esse podcast com a gente. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, né? Muitos anos que a gente já se conhecia, mas acabou que a gente só hoje que a gente tá tendo a oportunidade de se conhecer pessoalmente e é um grande prazer, cara, você tá aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, viu? Seja bem-vindo ao Tutoricast. Recentemente, né, eu fiz um podcast aqui com o Pedro, seu sócio, e, cara, tenho uma admiração enorme por vocês e uma admiração ainda maior pelo trabalho que vocês fazem com os alunos de vocês, cara. São muitos aprovados, né? Em um concurso extremamente nichado, a gente estava aqui agora falando, né? Cara, Polícia Federal acontece de 4 em 4 anos, mas quando acontece, vocês encabeçam ali milhares de aprovados, e isso com certeza existem marcas que talvez vocês nunca tenham falado na internet, e hoje é isso que o meu objetivo aqui hoje é tentar tirar o máximo disso, extrair tudo aquilo que é de bom para a galera sair daqui com papel e caneta cheio de informação legal que você vai compartilhar aí com a gente. E, cara, eu queria que você começasse contando, cara, da onde saiu o concurso público na sua vida, né? Onde que surgiu essa ideia de, cara, quero ser um policial federal, quero
botar o distintivo na cintura, uma pistola, um distintivo. Cara, quero cair pra dentro. Da onde veio essa ideia? Me conta aí. Então, vamos lá. Da onde surgiu o concurso público, né? Eu venho de uma família, eu sou de São Paulo, né? E lá em São Paulo não é tão forte, né, essa questão de concurso público, né? Porque tem muita empresa lá. Então as pessoas elas seguem mais o caminho da iniciativa privada. Eu sempre ouvi da minha família, né? Cresci falando que servidor público é tudo vagabundo, né? Eu falava assim, pô, né? Essa era a cabeça que eu tinha, né? Então eu fui para iniciativa privada, me formei e tudo mais, mas sempre encontrei uma certa decepção, vamos dizer assim, né? Puta, não me encaixava naquele ambiente empresarial, corporativo, é, não tinha muita emoção, né? Não sentia que eu estava fazendo alguma coisa meio útil realmente, né? Para a sociedade, para o mundo. Trabalhei em boas empresas, trabalhei na Coca-Cola, trabalhei na Danone. Depois eu trabalhei com o Senac, tudo na área de treinamento, educação. Então, embora o setor ali fosse interessante, que eu estava ajudando pessoas e tal, mas trabalhar para essas empresas realmente não me fazia assim pleno, satisfeito, né? E até que um momento eu me vi na minha carreira, de certa forma, assim, putz, não é o que eu quero. E ao mesmo tempo meu pai falava, né, o tempo todo, pô, por que tu não presta concurso pra Polícia Federal, né? Meu pai tinha uns amigos polícia e tal, né? Ele gostava desse negócio, ele sabia que eu não tinha muito. Eu queria algo que tivesse mais ação, né? Mais emoção, assim, o trabalho. E ele falava, pô, presta concurso pra Polícia Federal, né? E falava anos e anos, e eu falava, tá maluco, né? Isso aí é pra quem gosta de estudar, é pra quem, né? Quem é Quem é inteligente. inteligente, né? Na escola, quem tirava boas notas, né? Eu era o oposto, né? E, inclusive, né, a maioria das pessoas dessa área aí, todo mundo é igual, né? Quase todo mundo não se dava bem na escola, não gostava de estudar, né? E eu fui descobrir isso depois, né, com o tempo. Mas eu não me sentia, eu achava que eu não tinha o perfil pra passar nesse negócio. Não era pra mim, era muito grande, né? Quando fala Polícia Federal, concurso, nossa, né? O negócio é É, muito, né? é quase que inatingível, né? Inatingível, né? Exatamente. Então eu fui postergando, né? Foram passando 1, 2, 3 anos e eu ficava na minha lá, fui tentando iniciativa privada, trocava de empresa, não sei o que, era demitido, aí não sei o que, aí ficava, não gostava lá, aí dava, né? Enfim. Até um momento que eu estava feliz da vida numa empresa, me dedicando a fazer um programa de trainee lá e tal. E aí, no dia de apresentar o projeto para os diretores, que eu havia virado várias noites para apresentar, né? Eu e um outro colega de dupla, no dia, 2 horas antes da apresentação para a diretoria que ia definir o futuro na minha empresa, o RH me chama, fala: Ó, Bruno, a gente tá te desligando. É. Aí eu falei: calma aí, mas como assim? Né? Mas por quê? Ah, a gente não pode te informar o motivo. Ué, mas como assim? Mas, mas eu tenho uma apresentação para a diretoria de um projeto que eu gastei 4 meses fazendo aqui. Ah, não, Bruno, o outro colega vai apresentar por você. E essa foi a minha saída da iniciativa privada. Aquilo me deu um baque, eu fiquei mal, e eu fiquei mal em casa, e eu falei, meu, não é possível, mas o que aconteceu? E até hoje, depois eu fiquei sabendo mais ou menos o que aconteceu, mas até hoje aquilo, né, me carrega com um pouco de energia ruim, né? Caraca. Foi 4 meses ali me dedicando que nem maluco pra chegar lá e outra pessoa apresentar no lugar. E aí você saiu dali já pensando assim, agora eu vou seguir o conselho do meu pai. Não, porque eu ainda não acreditava em mim, eu falei, não. Comecei a procurar emprego, né? Só que eu tava ferrado na vida. E o mercado de trabalho tava muito difícil na época, né? Isso qual ano? Puta, foi em 2000, 15, por 14. aí, 2014, 15, Uhum. né? Cara, e nada de achar emprego, nada de achar emprego. E ao mesmo tempo também eu tava, né? Tava de saco cheio. Aí de repente falei, quer saber? Vou entrar nesse negócio. Vou mergulhar de cabeça, né? Tô demitido mesmo, né? Recebi um dinheirinho, dava pra me manter por alguns meses. Falei, cara, vou fazer esse concurso aí. Vamos ver qual é. E decidi entrar. Quando eu entrei na sala na época, a gente estudava, procurava cursinho presencial, né? Tinha essa cultura de cursinho presencial. Hoje em dia eu nem recomendo, porque o tempo que você gasta para se deslocar pro cursinho e tal, você perde um tempão.
Mas na época é o que tinha, né? Na época o cursinho bom, ele era o presencial, né? Então eu me matriculei, paguei uma fortuna na época, né? E inclusive lá que eu conheci o Pedro, né? Depois a gente veio a se conhecer. E eu entrei na sala de aula, Marlon. Cara, era uma sala de aula gigante. Era, cara, parecia um estádio aquela porra lá. Tinha 150 cabeças lá estudando. 150 pessoas. Eu entrei, eu sentei e o professor começou a falar e eu não tava prestando atenção em nada. O que o professor tava falando, sabe por quê? Porque eu olhei pro lado pras pessoas e eu falei assim, cara, como é que eu vou passar? Olha o tanto de gente. O cara foi lá e falou a quantidade em relação candidato-vaga, 200 candidatos por vaga, não sei o quê. Eu falei, pô, aqui tem 150, dessa sala vai passar Então, meio, vai passar meio, né? meio. Porra, por que vai ser eu? Esses caras tinham nego lá que tava estudando há 3, 4 anos. Tinha nego formado em TI, tinha gente formada em Direito, um maluco lá de óculos, tava ali sentado na frente, Falei, caralho, por que vai ser eu? Tô fudido. E ali que veio a ideia, porra, ok, beleza, eu não vou conseguir estudar mais que esses caras. Certo? Esses caras estão estudando há um tempão. Né? Como que eu ganho então deles? Então eu tenho que estudar de uma forma mais eficiente, né? Tem que estudar aprender mais em menos tempo, né? Ter um jeito de memorizar melhor, sei lá, né? Fazer alguma coisa diferente desse cara. E aí que veio procurar aprender a estudar, que é o começo da nossa história. Cara, engraçado isso que você falou, porque eu vivi isso aí também, cara. Assim, acho que é um sabotador de todo aluno iniciante, né? Eu lembro que, cara, aconteceu comigo exatamente o que aconteceu com você, em 2011, só que eu comecei um pouquinho antes, né? Eu comecei em 2000, na verdade, a minha turma era de 2010, só que eu tava no ensino médio ainda. E aí, quando eu entrei na turma no início do ano, cara, 150 pessoas. Eu não sei se na sua turma aconteceu isso. 150 não, com certeza tinha mais de 200 pessoas ali, porque era uma sala muito grande, cara. É uma sala, tipo, 3 vezes maior do que essa daqui. Eu fiquei lá no fundo, porque eu cheguei atrasado. Cara, o professor ficava desse tamanhozinho na frente. E aí eu olhar essa mesma sensação que eu tinha. Cara, eu falei, caraca, velho, olha esse tanto de gente, galera de cabeça branca. Os caras, assim, super. Os caras tiravam as dúvidas, assim. Primeiro, que eu não tava entendendo nem nada que a professora tava falando. E as dúvidas parece que era mais difícil do que o que a professora tava ensinando. Aí eu falava assim, cara, não tem como isso aqui. Só que aí o que acontece? Aí vem a resiliência, né? A persistência. 6 meses depois, aquela sala tava na metade. Um ano depois, tinha 7 pessoas na frente. Um ano depois. Eu lembro até hoje dessa cena, cara. Porque lá no cursinho que eu fazia era 2N11. Eu lembro até hoje o nome. 2N11. Era tipo a segunda turma do ano formada, né? A 2N11 terminou com 3, 4 pessoas no final do ano. Cara, no primeiro ano, 95% das pessoas não estavam mais ali. Beleza, que pode ter algum grupo de pessoas que foi aprovado, pode ter tido um grupo de pessoas que foi para outro preparatório, mas você vê que acho que 90% ali parou mesmo de estudar. Ou seja, entra aquele euforia do ano, né? Vou estudar para concurso, vou mudar minha vida, esse ano eu mudo minha vida, e aí para, né? Eu acho que você deve ter conseguido viver isso no período, mas, cara, interessante. E aí você começou ali buscar depois a aprender a estudar. E aí foi que você mergulhou no. Como é que você fez? Foi nos livros lá do William Douglas, Como é que você fez para aprender a estudar? Então, eu não tinha conhecimento da época do livro do William Douglas, né? Tinha outro também do Alexandre Meirelles. né? Do Meirelles. Os dois vieram aqui no podcast. Legal, pô, muito bom. Eu não conhecia, né? E eu não sei porquê, mas antigamente a informação era um pouco mais difícil de você chegar à informação, né? Tá, tinha Google, mas ainda assim, isso não foi de um dia pro outro, né? Fiquei 3 meses lá, 4 meses estudando, sofrendo, estudando errado, né? E eu levava lá meu caderno, anotava no caderno. Aí, porra, daqui a pouco as folhas estavam saindo, né? Aí, porra, tudo escrito lá de qualquer jeito. Aí eu comecei a comprar canetinha colorida, aí gastava um tempão, né? Fazendo a letrinha bonitinha pro caderno ficar bonito. Aí ia fazer questão, aparecia bagulho novo assim, eu falei, cara, eu tenho que botar aqui, eu botava post-it, aí saía post-it, cacete. Eu falei, cara, isso aqui tá errado, né? Eu fui pesquisar meio que lá fora. Eu falei assim, cara, como que as pessoas lá fora estudam, né? E aí comecei a pesquisar, né? Tinha um conhecido que o irmão dele fazia ITA,
né? Conversei com ele, pô, como que ele se preparou, não sei o quê. Aí fui ver nas universidades, aí comecei a entrar nesse mundo, né? Meio que de forma juvenil aí, da neurociência, meta-aprendizagem, né? E comecei a me interessar. Isso começou a deixar o estudo um pouco mais interessante, né? A primeira coisa que eu fiz, então, né? Eu vi lá que o pessoal lá fora usava muito computador para anotar. Na minha sala não tinha ninguém que levava computador. Ninguém, dos 150, ninguém. Né? Eu fui o primeiro, comecei a anotar no computador, né? Com isso eu comecei a perceber que eu comecei a digitar muito mais rápido e começava a anotar mais informação do que os outros do caderno. Então depois eu comparava o caderno meu com o dos outros, o meu tinha muito mais informação. Porque quando você digita mais rápido, tu Sim. consegue colocar mais coisa e tu tende a colocar mais coisa. O escrever ali você demora mais, você poupa, né? Você, né? Sim. Então o meu caderno tinha mais informação. Falei, opa, isso é legal, né? Pô, mas eu ouvi lá um professor dizer que é melhor, né? Fazer o escrito no papel e tal, né? Enfim, eu falei, cara, vamos arriscar nisso aqui. Aí comecei a criar material digital, caderno digital. Deu muito certo, começou a fazer sucesso entre a galera lá. Inclusive, eu comecei a disponibilizar pro pessoal e tal, eles começaram a gostar. Então, essa foi a primeira mudança, né, de estudo, assim. E isso ajudou muito minhas revisões, né? A galera tinha uma porrada de folha para revisar, eu conseguia condensar mais informação em menos espaço, conseguia revisar melhor, né? Aí que mais? Aí depois veio técnicas de memória. Entrou um professor maluco lá na sala, começando a falar de mnemônicos e não sei o quê. Ninguém deu muita bola, né? Você tá contando a minha história, que loucura. Que loucura, velho. Até essa história do mnemônico vai. O professor, esse professor veio contando umas histórias malucas e as pessoas não gostavam, elas não davam bola. Falavam, pô, dá a matéria, fica falando essas historinhas e não sei o quê. E eu virei e falei, caralho. Aí eu percebi, né? Aquilo lá é o que os campeões de memória usavam pra memorizar, né? Eu falei, porra, esse cara aqui, ele era concursado, um concurso muito difícil. Eu falei, pô, esse cara deve saber o que tá falando, né? Era um professor japonês lá, ele era de oficial de justiça, né? Era oficial de justiça. Eu falei, pô, esse cara deve saber o que tá falando. Aí embarquei nessa aí, comecei a pesquisar também. Aí daqui a pouco meu material tava cheio de imagenzinha, historinha, mnemônico, conseguia me lembrar da porra toda, né? Aí daqui a pouco meu simulado começou a, né? Aí eu já era o top 5. Poucos meses, cara, depois que eu apliquei isso aí, em 4 meses, 5 meses de estudo, já era o top 5 no simulado, daquelas 150 cabeças. Aí eu falei, opa, não é tão difícil assim, não. O que era impossível começou a se tornar mais possível, né? É. Aí eu falei, porra, ou os caras aqui são muito relaxados, muito burro, muito vagabundo, né? Porque superdotado eu não sou, pelo contrário, né? Eu era vagabundo também, não sei o que, não gostava de estudar, né? Ou, sei lá, realmente, isso aqui tá fazendo efeito, né? Óbvio que é um misto de duas coisas, né? Primeiro, o quanto você tá focado naquela porra, né? Então, meu irmão, eu tava naquela sala de aula preocupadíssimo, entendeu? Eu falei, pô, só vai sair um aqui. Eu tenho que ser esse cara. Então eu tava assim na aula, ó, comendo o que o professor tava falando. Isso faz muita diferença, né? Faz. O outro cara tá de braço cruzado, saco cheio. Puta, essa matéria é chata, não sei o quê, né? Eu não, tava lá, ó. Vou gabaritar essa porra aqui. Vou gabaritar essa merda aí. Anotando tudo e não sei o quê, e pai, tentando raciocinar e refletir, né? Então isso faz muita diferença, né? E o segundo, tá criando mnemônico pra tudo no meu caderno, não sei o quê, tal, pra garantir que eu nunca mais esquecesse. O professor falava um negócio na sala, falou, nunca mais preciso esquecer essa porra, como que eu faço? Né? Totalmente diferente. Uma coisa é querer, outra coisa é querer demais, né? É a fome, velho, pela parada que faz toda a diferença. Isso vence qualquer inteligência, cara. Cara, não tem inteligência que combata um cara que quer muito, velho, a parada. Assim, a ambição, né? Querer muito. Cara, isso é uma parada que eu vejo, assim, na grande maioria das pessoas que eu converso aqui, são pessoas comuns, cara. Você vê, pô, o William Douglas, caraca, desembargador, cara, o cara passou pelas mesmas guerras que a gente, velho. Só que em períodos diferentes, né? Cada um com a tua guerra, cada um com o seu momento, cada um com as suas lutas, com suas dificuldades. Mas e aí? Aí, beleza, 4 meses tu já era destaque nos simulados. Quando é que foi a primeira prova? Como é que foi a primeira prova? E no primeiro ano ali você já conseguiu os resultados ou você teve que ficar 2, 3 anos estudando? Então,
esses 4 meses eu já era destaque nos simulados, mas a galera tinha um nível baixo lá de nota, né? Muito porque o dono do cursinho na época lá falava que era só você tirar 50 pontos, 55, que aí anulava umas questões e não sei o quê, e daqui a pouco você tava com a nota de corte que era 60, né? Então a galera se balizava por aquilo ali, né? Eu não, meu irmão, eu queria tirar a prova valia 120, eu queria tirar 120, queria arrebentar, entendeu? É mais do que querer ser polícia, né? Mais do que querer ser o primeiro da sala, mais do que querer ser o primeiro do concurso. Eu queria zerar a prova, né? Então, nessa época eu ainda estava ali na época dos 50 pontos, 45, 50 pontos, e já era top 5, né? E gente estudava anos, né? Pra você ver como a galera estuda errado, estuda de qualquer Sim. jeito, ou estuda, né? Finge que estuda. Isso só mostra a importância do trabalho que vocês fazem, cara. Sim, sim. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito aí. Aham. Isso continua. Então eu falei, porra, o nego não sabe estudar, né? Talvez não seja tão difícil assim. Isso vai crescendo a confiança, né? Porra, acho que eu vou passar nessa porra, né? Acho que vai dar certo. Se esses caras aqui desse cursinho, que é o famosinho, são assim, talvez os lá de fora seja pior ainda, né? Ah, Bruno, você tá sendo prepotente, você tá não sei o que. Não, eu tô falando a real, porque isso me deu um boost de confiança, entendeu? Porque é você contra eles. Então, assim, lógico, eu tinha vários amigos, eu gostava do pessoal e tudo, mas fundo, né? Eu usava eles como um critério de concorrência. Eu falava assim, eu tenho que bater nesses caras, eu tenho que ir melhor que esses caras, né? Isso me alimentava muito, né? Dava muita motivação para estudar. Então, começaram a surgir alguns concursos, né? Editais e tal. Eu entrava lá na sala para fazer as provas e tal. Eu falava, não, vou fazer. Não entrei no mundo do concurso para isso. Ah, abriu a polícia militar não sei aonde e tal. Não entrei no mundo do concurso pra isso. Quero não. Abriu não sei o quê? Não entrei pra isso. Quero não. Foco, né, cara? Ué, eu queria, pra mim, valia ou mudar de vida ou acabou. Mudar mais ou menos de vida. Aí tu vai fazer um monte de etapa e não sei o quê, aí vai se mudar, aí blá blá blá, curso de formação, durar um tempão, blá, blá, aí você entra numa rotina nova, você se fode, entendeu? Não, né? Então, assim, até ver a prova da Polícia Federal, que demorou 2 anos, quase, 1 ano e meio, 2 anos, né? Pra mim, eu queria PF ou PRF, né? Só que as duas vieram juntas, né? Aí tive que escolher. Mas até ver essas provas, veio algumas coisas que talvez interessassem um pouquinho. Por exemplo, Polícia Civil de São Paulo. Eu não queria, mas todo mundo foi fazer. Eu falei, vou fazer essa porra pra ver qual é também, né? Aí eu me matriculei lá, paguei a taxa, cacete. Aí fui, no dia, uma semana antes, eu peguei a matéria de criminologia. Gostoso de estudar até, eu achei legal. Mas foi uma semana, não queria desvirtuar muito, não. Fui lá fazer a prova, pum, passei. Tava na pegada pra PF, já tava com a nota alta. Isso já tava dando quase um ano de estudo, né? E 1 ano de estudo. E aí depois veio a Polícia Civil de Santa Catarina. A Polícia Civil de São Paulo pagava 4, 5 mil reais. Né? Falei, não, vou fazer esse negócio não. Né? Deixa aí as outras etapas, nem vou. Aí veio a Polícia Civil de Santa Catarina. Por que eu... Ah, Bruno, mas por quê? Né? 5 mil reais não ajudaria a sua vida? Com certeza. Com certeza. Né? Pra quem tava fudido, eu não saía de casa, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu não saía pra nada, literalmente nada. Cara, por muitos anos da minha vida, eu fiquei... Eu não tinha nada. Por exemplo, eu vejo concurseiro hoje que faz academia e não sei o quê. Eu não tinha dinheiro pra pagar academia, mensalidade, nem uma academia de 70 reais por mês. Não tinha. Eu não saía pra comer na rua, eu não sabia nada, zero. Entendeu? Eu vivia com o dinheiro que eu tinha guardado e morava junto com a minha mãe. Voltei a morar com a minha mãe pra economizar. Entendeu? Mal posto, mas entendeu? Então, assim, eu não tinha dinheiro pra nada, mas mesmo assim eu recusei, disse não pra essas coisas. Foco é você saber dizer não. É isso. E os concorrentes estavam lá, tudo mudando foco, caralho. Eu falei, isso, muda seus arrombados. Né? Muda isso, vai fazer, né? Vai pra PM, vai pra PM. Vai, foda-se, entendeu? Eu sabia que, porra, eu tava ali, focado. Aí veio pro Polícia de Santa Catarina. Eu falei, opa, Santa Catarina talvez, né? Eu ganhava um pouquinho, também não ganhava bem. Floripa e tal. Mas eu falei, pô, quero pelo menos fazer o curso de formação, né? Floripa, né? Aí passei, fiz o TAF do demônio lá, inclusive teve agora o TAF do demônio deles lá no teste de Ledger. Nossa senhora, negócio quase impossível. E aí deu certo, mas continuei focado. Até que finalmente veio o concurso da PF e depois PRF, né?
Mas foi quanto tempo depois? Um ano depois, mais ou menos? O total que eu estudei, né? Muita gente pergunta, quanto tempo você estudou para passar na PF? Não é quanto tempo eu estudei para passar na PF. Eu comecei a estudar. Quanto tempo depois veio a prova, né? A prova veio 1 ano e meio a 2 anos depois. Né? Caraca. É. E tu passou nas duas? PF, PRF? PRF eu não fiz. Você não fez, né? Não. Porque, como eu te falei, né? Elas vieram juntas uma distância de 2 semanas de uma para outra. Então eu falei, cara, ou vai uma ou vai na outra. Se eu ficar estudando a matéria das duas coisas, o maluco que estudou só pra PF vai ganhar minha vaga na PF. O maluco que estudou só pra PRF vai ganhar minha vaga na PRF. Isso é verdade. Então- Isso é o que poucos alunos fazem. É. A grande maioria fala, opa, vou fazer os dois. Não. Tem um monte de matéria em comum. Não. Imagina o seguinte, Marlon, eu e você, a gente tem o mesmo nível intelectual. Eu e você, a gente tem o mesmo tempo De estudos. de estudo. A gente é tudo igualzinho. Aí vai ter uma prova X ali da PF. Aí eu decido colocar na minha grade legislação de trânsito, ética, não sei que coisa da PRF. 20, 30% do meu tempo tá desviado em outras matérias. E você tá 100% do tempo focado nessa prova. Ué, quem vai ganhar? É óbvio que você. Não tem nem discussão. 20, 30% de tempo, irmão, são uns 10, 15 questões a mais. É. Coloca isso multiplicado a 3 meses, 4 meses, né? Tu vai destruir eu na prova, entendeu? É verdade. Então, né? Cara, você acha que as suas aprovações prévias te deu mais confiança? E isso ajudou no dia da PF? Mais ou menos. São provas distintas, são públicos distintos, você está concorrendo com pessoas distintas, né? Então, por exemplo, eu fiz uma outra prova no meio do caminho. Escrevente do TJ, alguma coisa assim, nível médio. Reprovei miseravelmente, né? Porque as matérias eram um pouco diferentes e tal. Mas isso não quer dizer que eu não estava preparado para PF. São públicos distintos, matérias distintas, forma de cobrança distinta, entendeu? Então a minha aprovação na Polícia Civil de São Paulo, Santa Catarina, não queria dizer porra nenhuma. O que me interessava eram os simulados. O simulado que me interessava. Então eu tava tirando lá 60, 65, 70, 75, 80. Opa, tô evoluindo. Né? Chegou um momento, já era top 1, eu e o Pedro. Né? Aí o Pedro eu conhecia ali do meio do cursinho. E aí eu falei, pô, quem que é esse filho da mãe aqui que tá me, né? Ele foi subindo a nota muito rápido também. E aí a gente se conheceu depois, né? Começou como rival, depois virou colega de estudos, né? E, cara, tava eu e o Pedro no topo só. Só eu e ele. Caraca. E aí eu falei assim, porra, vai dar certo. Eu falei, mas eu não quero ser só, né? Como eu falei, eu quero tirar 120. Aí eu ia atrás de tirar 120 pontos. Meu último simulado, de 120 questões, eu acertei 117 R3. Cara, Pergunta se eu fiquei feliz. não? Puto pra caralho. Por que não tirou 120? Tá explicado os resultados que você tem hoje. Meu irmão, seja obcecado. Fica muito mais fácil. Obcecado. Fica muito mais fácil. Se você for obcecado, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E você deixa a concorrência lá pra trás. O cara que é obcecado, velho, ninguém vence ele. Só outro obcecado também. Cara, beleza. Aí, pô, tu passou ali entre os cabeça, né? Na PF. E como é que foi depois, cara, assim? Passei na PF, pô, alcancei o objetivo, e agora? Quem me ligou foi o Pedro, né, pra me avisar. Eu fui aprovado. Eu tava nadando, tava treinando pro TAF, porque eu imaginava que eu ia ser aprovado. Tinha aquele site O Olho na Vaga, né? Uhum. Tu põe tua nota lá. Aí eu botei primeiro, aí tava dando lá 20º pouco. Fui um dos primeiros a botar. Eu falei, opa. Falei, não, mas calma aí, né? Tô no comecinho, muita gente vai botar aqui essa nota e tal. Cara, foi passando as semanas e eu fui ficando lá, tal, né? Aí quando veio o gabarito oficial, apareceu lá, primeiro lugar. Eu falei, tá, primeiro lugar não vou ser, mas acho que eu fui aprovado, né? Ali eu já tinha quase certeza que eu tinha sido aprovado. Aí o Pedro me ligou no dia que saiu realmente o resultado, tá nadando. Aí falou, porra, tu viu a tua classificação? Tu foi aprovado. Eu falei, sério? Fiquei em que lugar? Ele, segundo. Eu falei, puta merda, filho da... Caraca, velho, tu ainda reclamou do segundo lugar. Mas eu falo assim, é óbvio que é um exagero, né? É exagero, mas
eu falo pros alunos, eu falo assim, cara, mesmo se eu tivesse ficado em primeiro, eu não estaria plenamente satisfeito. Sabe por quê? Acabei de falar aqui várias vezes. Porque meu objetivo era acertar 120 questões. Entende? Caraca. Você faz de propósito essa lavagem cerebral na tua cabeça que, meu irmão, só interessa tu acertar 120 questões, mais nada. Entendeu? Eu não queria nem mais ser polícia. Eu queria acertar 120 questões. Né? Então, realmente, eu passei na prova, eu falei, Cara, como é que foi dessa notícia pro teu pai? Que te incentivou lá atrás? cara, foi muito legal, muito bom. Eu tava morando com a minha mãe na época, né? Ela foi a primeira a eu contar, né? Aí, aí eu contei pra ela, falei, mãe, não foi dessa vez, né? Não deu. Aí ela veio me consolar e eu falei, mentira, porra, passei em segundo. Ela falou, mentira, você passar em segundo? Eu não Você é aquele acreditou, não. pestinha da escola? Não acreditou, não. Aí, porra, foi legal pra caramba. Foi uma felicidade tremenda, né? E depois, obviamente, falei pro resto da família. Mas é aquilo, não tinha acabado, né? Ainda tinha outras etapas, né? Então eu falei, segura a mão aí, né? Que eu via as outras pessoas fazendo, né? Eu não sei se você já viu aqueles vídeos de internet, acho que já, né? Da galera fazendo bolo de aniversário com o tema da Polícia Federal, quando a Já pessoa vi, já passa na vi, já primeira vi. etapa. Eu falei, não vai fazer essa porra, não, né? Se eu cair no TAF, É culpa de vocês. eu cair no TAF, aí fica vergonhoso pra mim, né? Entendeu? Então, né? Vamos segurar a onda aí, né? E aí foi preparação pro Foi TAF. quanto tempo da prova até a nomeação, posse, curso de formação? Puta, eu acho que quase uns 8 meses até o curso de formação, um pouco mais, talvez. Depois do curso de formação, mais tantos meses, né, de curso de formação? Foi 4, 5 meses de curso de formação e a nomeação se deu na mesma semana ali, no mesmo, acho que deu no mesmo dia ou no dia seguinte a nomeação. Aí a galera saía do curso de formação tudo zumbi, né? Com saudade da família, não sei o que, e já ia direto pra fronteira, lá pro Acre, tudo, né? Todo ferrado Sim, sim. psicologicamente e tal. Eu falei, não, vou pra casa, vou ficar 15 dias, né? Você tem 30 dias pra tomar posse, né? Uhum. Vou ficar em casa um pouquinho, recuperar e tal. E aí depois fui lá pro Pará. Tu foi parar? É, Ficou lá quanto tempo? fiquei 2 anos e pouquinho. Cara, como é que foi tua jornada, assim, na Polícia Federal? Você gostava? Foi aquilo mesmo que você... É porque toda vez que a gente começa a estudar para concurso, eu não sei se você fez isso, mas você começa a criar um filme na sua cabeça de como que vai ser sua vida depois de aprovado, né? Aham. Eu lembro que eu tinha os post-its, assim, eu tinha um quadro dos sonhos, que eu fui colocando várias imagens de como que seria a minha vida depois que eu passasse num concurso. E aquilo ali era a minha tela de trabalho do computador. Então eu ligava o computador para estudar, caraca, vou ter esse carro aqui, ter essa viagem, vou ter essa família, vou ter esses acessórios, até os acessórios que eu ia comprar, relógio, que era um sonho meu ter um relógio. Pô, vou ter isso aqui e colocava lá um relógio, velho. Então, quando você imaginou isso, né? E quando você chegou lá, foi isso mesmo que aconteceu? Ou você teve aquela, poxa, não é aquilo que eu imaginei, não, cara? Boa. É. Bom, dois pontos aí, né? Primeiro, essa questão da fronteira, né? Os alunos estão escolhendo as lotações aí para onde vão, né? Os nossos alunos aprovados na Polícia Federal, né? Essa semana. E, e eles estão com opções muito melhores do que eu tive na época, né? Hoje em dia parece que mais fácil de se remover. Parece não, está mais fácil de se remover, né? Voltar para casa, né? Escolher outras lotações ao redor do Brasil, porque as regras mudaram da Polícia Federal. Mas na minha época era muito difícil. E, e no meu curso de formação veio só lotação no norte do país. E como eu não sou do norte do país, né? A gente não sabe como é, né? A gente fica naquele negócio, putz, como que é a infraestrutura? Fala muito de fronteira, né? Fronteira, fronteira. Então eu imaginava que é fronteira, eu ia ficar ali, né? Morar numa oca, né? Ia ficar no meio das árvores, assim, né? Falando assim, ó, ninguém pode passar aqui, hein? Não, ó, você aí, hein? Você fica desse lado aí. Então, pra mim, fronteira era isso. Talvez fosse ter um mercadinho daqueles bem vagabundo ali, que o chão fosse de terra, entendeu? Fosse comprar as coisas, né? Então, essa era a minha ideia de lotação na fronteira, né? É... e,
E assim, pode ser que há 20, 25 anos atrás, Era assim. boa parte desses lugares fosse realmente, né? Mas, cara, puto, me surpreendi muito positivamente. Eu fui pra uma região que tem as praias de água doce mais bonitas do mundo. Tem restaurante pra caramba, tem um monte de restaurante bom. Tá? Um dos melhores peixes que eu já comi na minha vida. De restaurante top. Tem, tem estrutura, tem shopping grande, tem um monte de coisa lá, né? O que que não tem? A parte da prefeitura, público, assim, as ruas, tudo fodida, né? Então, esgoto a céu aberto e tal. Mas o que é privado funciona muito bem, né? Então, essas regiões, elas têm dinheiro. Muitas regiões aí do norte, né, do centro-oeste e tal, Mato Grosso, lá em cima até, tem dinheiro, porque as cidades existem por causa da agricultura, da pecuária, do minério, do garimpo. Então, são pessoas que são regiões que movimentam dinheiro, por isso que essas regiões existem, né? Então, eu tinha esse certo preconceito, né? Quando eu cheguei lá, eu percebi que, porra, eu vivia muito bem, né? Tava ganhando, pra quem não ganhava nada. De repente, ganhar 12, 13, 14 mil reais. Porra, comprei um carro, aluguei um apartamento top, mobilei ele inteiro, comecei a comer nos lugares bons, né? Saía pra tomar uma cervejinha com os amigos quase todo dia. Então, 3, 4 vezes na semana eu tava saindo, sempre junto dos amigos, né? 10, 15 colegas, todo mundo, porra, legal, feliz, todo mundo junto o tempo inteiro. Então, minha vida, cara, foi lá pras alturas, melhorou muito. Caraca. É. E você tinha perspectiva de volta ou realmente, cara, quando você tava lá, fala, cara, aqui agora vai ser minha vida vai ser aqui. Exatamente, né? Tem muita gente que às vezes vai no lugar de, de costa, né? Eles falam, entra de costa, o cara entra de costa. Então ele, quero sair daqui o mais rápido possível, não vou construir raízes aqui, não vou investir na minha casa aqui, né? Vou ficar economizando dinheiro para depois quando eu voltar e não sei o quê, não vou fazer muita amizade, porque daqui a pouco eu vou embora. Aí vai viver uma vida de um inferno, né? Realmente, eu não. Eu entrei lá e vou fazer amizade com todo mundo, e vou começar. Lá é uma região muito forte de pesca, peixe, tucunaré, essas coisas e tal. Eu não gostava de pescar, né? Nunca gostei. Eu falei, porra, né? Tem uns caras que pagam 30 mil reais pra fazer viagem pro meio da Amazônia, né? Pra pescar nos lugares assim e tal. Pô, deve ser legal pra caramba. Aí comprei um caiaque, comprei vários, não sei o que, comecei a pescar, achei legal. Porra, virou um hobby novo, entendeu? Então, pô, aproveitar o que tem na região, né? E fiz muita amizade, e então assim, entrei realmente né, de peito aberto para viver aquela experiência, aquele lugar, né? Isso faz muita diferença. Então, foi muito melhor do que eu esperava nesse quesito. Cara, e uma coisa que me chama a atenção, toda vez que fala dos concursos da Polícia Federal, da PRF, né, que tem esse ponto mesmo de cara ir pra região afastada e tal, quando você entrou lá, a galera que entra, assim, nesses concursos, eles já entram estudando para outro concurso, vai empreender, ou é um concurso que geralmente, em regra, é um concurso de fim de linha mesmo, assim, de cara, eu passei agora, eu quero ficar de boa aqui, quero curtir minha vida. Sim, sim. Não, a maioria das pessoas que entram, né, nesses concursos, né, policiais, eu imagino de maneira geral, é porque o cara quer ser polícia, né? Quer ser polícia mesmo. Então, assim, não faz sentido eu estudar para auditor fiscal da Receita, entendeu? Vai ganhar mais. Não foda-se. Já tô bem, dinheiro pra viver confortável. Eu quero ter um trabalho maneiro pra caramba, entendeu? Eu quero abordar gente, prender gente, quero investigar. Isso é legal pra caralho. Então, assim, não adianta nada tu ter dinheiro pra usar no sábado e domingo ali, né? Ficar cheio da grana pra você curtir o seu sábado e domingo, né? Mas de segunda a sexta você ser infeliz, Sim. né? Você já entrar a segunda pensando na sexta. Não, nosso trampo não. Tu era expediente lá? Sim, em regra geral, sim. Né? Lá onde eu estava, sim. Não tinha plantão. Não, não. Tinha alguns setores que tinham escala de plantão, mas meu foco era Polícia Marítima, né? Então Legal. eu fui e fiz de tudo para ir para Polícia Marítima. Cheguei lá e falei assim, não, eu quero ir para Polícia Marítima. Mas não tem vaga. Falei, não interessa, eu vou põe no fora do horário de trabalho. Eu trabalho e depois eu vou lá fazer voluntário. Me põe para lavar lancha. Eu vou lavar a lancha aí de vocês. Aí, beleza, então, tá bom, então vem aí lavar lancha, né? Fui lá. Aí quando tu chega, né, pô, eles querem testar, né, o novinho, né, pra ver se realmente... Mas aí quando vê que o cara tá querendo trabalhar mesmo, aí fala, pô, legal, né, vem ajudar a gente, não sei o que e tal. E aí o chefe também tava indo embora,
E comecei a trabalhar na Nepom, que pra mim, porra, era a área mais legal, sempre foi a área mais legal da Polícia Federal, né? Cara, legal. E aí, beleza, pô, tomei posse, realizei um grande sonho, meu pai tá feliz, eu tô feliz pra caramba, muitos amigos, lugar legal. Cara, diante disso, onde entra o empreendedorismo, cara? Assim, pô, tô com tempo livre aqui, pô, tô tomando cerveja demais. O que que rolou assim? Onde foi a virada de chave? Porque a virada de chave para concurso foi a demissão do RH 2 horas antes do Sim, projeto. exato, exato. Agora, onde foi a virada de chave do empreendedorismo? Cara, falou assim, cara, agora eu quero ser empreendedor, quero começar alguma coisa, quero pensar um negócio diferente. Perfeito. Já tô no cargo legal, faço o que eu gosto, ok. Beleza. Porque a grande maioria das pessoas que entra, cara, você concorda que, cara, eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar de boa aqui, só Sim, fazendo meu trabalho mesmo, chegar em sim. casa, assistir televisão, Netflix, curtir minha vida, né? Aham. O que que faz, cara, você pensar diferente, agir diferente diante de uma estabilidade, um cargo muito bom, um cargo desejado por quase todo brasileiro, quem é que não sonha em ter uma camisa da Polícia Federal? Inclusive, se você puder me prestar uma. É. É o sonho de todo mundo, é um salário bacana, uma região boa, o status, né, que é uma coisa assim surreal. Um cargo de policial federal às vezes tem mais nome do que um deputado, ninguém tem É gente que não sabe, verdade, é né? verdade. É Tem mesmo, bizarro tem isso. mesmo, tem mais Aí respeito. como que diante de tudo isso, você fala assim, não, não tá bom. Uhum. Eu quero agora buscar algo maior. Perfeito. Na verdade, sempre esteve bom, né? Não posso reclamar nunca da minha carreira, da minha função. Claro que o órgão público, né? Eles são pautados aí no serviço público, nas leis do serviço público. Então, assim, às vezes não vai ter aquela eficiência de serviço privado em muitas das coisas, né? Licitação, esse tipo de coisa. Às vezes ele acaba sendo um órgão um pouco mais lento para ter transformações e tudo mais. Mas, para mim, sempre foi uma experiência maravilhosa, um órgão, porra, fantástico, né? Os meus colegas de trabalho, porra, todo mundo era maneiro pra caramba, né? E não tem do que reclamar. É, enfim, mas da onde que veio o empreendedorismo, né? Na verdade, né, hoje em dia, né, esse negócio de mentoria, né, ele se apresenta como uma oportunidade para as pessoas que passam em serviço público de arrecadar uma renda extra, né? Na minha época, essa questão de mentoria ela era quase inexistente. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Nós somos talvez um dos primeiros assim da nossa realidade. A gente não conhecia, né? A gente não fez isso com o intuito de vamos arrecadar um dinheirinho a mais, nada disso, né? Da onde surgiu isso é o seguinte: a gente passou. O cursinho virou e falou: porra, Bruno, ensina a galera lá, dá uma aula pra galera, como você fez e não sei o quê. E a gente começou a entrar nas salas de aulas para explicar como que a gente fez, como que a gente estudou. A gente estudou bem diferente do pessoal, eu e o Pedro. Muito diferente, mesmo, né? Então a gente tinha as nossas estratégias, nossos métodos, nossas técnicas de verdade, né? Não é coisa que a gente inventou para vender, não é coisa que a gente inventou para mentoria. É coisa que a gente inventou para nós, pra gente ser aprovado, né? E nem que a gente inventou, às vezes a gente pegou coisa que já existia lá fora, que a galera usava, né? Então a gente começou a ensinar a galera. E, porra, a galera começou a curtir demais, né? E aí eu falei assim pro dono do cursinho na época, eu falei, cara, você tem aqui 10 milhões de livros que ensina as matérias e questões e blá, 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 mas você não tem um livro que ensina a estudar, a revisar, se organizar em casa. Fazer questões. Tu não tem, né? Aí eu falei assim, porra, o que tu acha da ideia de eu montar um curso aqui com vocês, né? Vou gravar umas aulinhas e a gente inicia esse projeto. Aí o dono do cursinho virou e falou, tá bom. Comecei a escrever o roteiro, né? Eu e o Pedro. Falei, pô, vou trazer o Pedro e a gente vai trabalhar junto, tá bom. Eu falei, eu quero o nosso enxoval e ele tinha prometido lá umas coisas pro primeiro colocado e não sei o que, do cursinho, e eu cobrei também. Enfim, falou, tá bom. Eu falei, então tá bom. Começamos a escrever, roteirizar como seria esse curso e tudo mais. No final, esse roteiro tinha 200 páginas. Cara. Aí eu falei, cara, essa porra dá um livro, hein? Eles tinham editora. Eles falaram, Bruno, vamos fazer um livro. Beleza. Aí comecei a escrever o livro, a gente lançou, nosso livro fez maior sucesso. Ajudou muita gente.
Agora, o livro não dá dinheiro nenhum, né? Eu ganhava R$3,50 por livro vendido. Cara, Mas eu não tava aquilo pela grana, né? É, eu tava porque realmente eu trabalhei na área de educação há muito tempo. Tem gente que tem um desejo natural de ajudar os outros, né? Independente de grana, de retorno, de ser empreendedor ou não, né? Real, eu quero que se foda, entendeu? Eu quero fazer um trampo bom, quero ajudar a galera. E se eu fizer um trampo bom, se eu for digno, aí eu vou ganhar dinheiro, né? É diferente, tem gente que entra no negócio, eu quero ganhar um dinheirinho extra, o que eu posso fazer, né? Não, você tem alguma coisa a ensinar? Você quer ensinar? Você quer ajudar as pessoas? Aí beleza, aí você é digno, né? Se não, porra, vai fazer o Uber, vai fazer outra coisa, né? Se não for para ajudar as pessoas, né? Enfim. Aí, ahn, porra, começou a dar certo. Desse livro depois virou um curso. Aí a gente se desprendeu do cursinho, foi tomar posse na Polícia Federal. E a gente começou a lançar online. E aí começou a dar muito certo, né? E aí, depois que surgiu esse nome mentoria, né? Depois que surgiu, a gente lançou esse curso. sim. A gente não era mentor de concurso, né? A gente era treinador, professor, sei lá, né? Ensinava o cara, eu treinava o cara a estudar do jeito certo. Cara, interessante, né? Porque você falou uma coisa que pegou muito em mim, assim. Eu comecei a Tutory por causa disso, cara. A Tutory veio de um desejo meu de ajudar os meus amigos da biblioteca. Uhum. Mas, cara, é muito injusto eu viver tudo isso sozinho. Eu fiquei vislumbrado, cara, com o meu cargo. Falei, caraca, eu posso comprar um carro. Eu posso morar num apartamento. Eu posso dar isso aqui para as minhas filhas. Uma piscina. Academia, eu morava numa favela. Não tinha nem. Era chão batido, pô. Pô, eu posso fazer isso aqui. Agora eu vou viver isso aqui sozinho. Só eu. Sendo que há um tempo atrás, há meses atrás, eu tava numa biblioteca, todo mundo batendo cabeça lá dentro. E eu comecei a tutorar nisso, cara, assim, nunca foi pela grana. Aham. Nunca foi pela grana. Sim. Né? Tô que a gente foi ganhar dinheiro em 2020. O primeiro dinheiro que a gente colocou no bolso foi em 2020. A tutoria começou em 2017. 17, 18, 19, 20, quase 4 anos trabalhando de graça, não. Né? Porque tem gente que fala assim, pô, eu trabalho de graça. Eu pagava pra trabalhar, velho. Eu tirava da minha remuneração, que era pouca. Não ganhava um salário de um policial federal. Meu salário era 6, 7 conto na época. E eu tirava ali R$1.000 pra pagar a tutoria. E chegava no trabalho, saía do trabalho, trabalhava lá de 5 da tarde ali, 6 da tarde, até 10, 11 da noite. Plataforma criando, tal, Uhum. tal. Então, quando você faz uma parada por amor, cara, assim, quando você vê aquilo ali como um propósito, nada te para. Você fica mais obcecado ainda. E aí vinga, né? E aí dá certo, né? E aí dá certo. Porra, o caso. Exatamente. Hoje a gente tem mais de 600 mil alunos, velho. Nunca imaginei uma parada dessa na minha vida. A gente foi comprado pelo Estratégia 2023. Estratégia é a maior empresa de concurso do Brasil, né? Tem mais de 3 mil professores aqui, mais de 50 pessoas trabalhando. Então, assim, isso tudo começa com o propósito de, cara, como que eu faço para ajudar mais pessoas? O problema é que quando a gente começa com o dinheiro, querendo focar no dinheiro, quanto que eu posso ganhar? A grande maioria dos mentores da Tutor, eles começam assim, cara, eu quero começar ganhando dinheiro. E aí, cara, a questão de 3, 4 meses, não fica, cara. Sim. Porque só ganhar o dinheiro é muito pouco pra sustentar um propósito, cara. Imagina as primeiras lives que você fez lá, que não tinha ninguém. Sim. Os conteúdos que você gerava que ninguém curtia. Hoje vocês são uma das maiores referências de carreiras policiais do país. Mas e como é que foi o início? E se fosse só pelo dinheiro, tu tinha continuado? Não tinha, velho. Quando o cara falasse, não, você vai ganhar R$3 por livro, você ia fazer o livro? Não ia O fazer. quê? Pô, Se passei fosse no pela grana. concurso, me ferrei, tantos anos estudando, aprendi agora por causa de R$3, tô fora. Mas quando você vê o aluno, velho, chegando em você e falar assim, tu mudou minha vida, velho. Tu falou que foi parado 3 vezes aqui em Brasília, né? Tá vindo do aeroporto pra cá. Isso. Provavelmente passou, cara, viu Aeroporto, 20 praça pessoas. de alimentação e aqui em cima, aqui na frente. Aqui, Mineiro com 3 lugares passou e conheceu 3 pessoas. Por quê? Porque o seu trabalho transforma a vida de pessoas, cara. Isso aí ninguém vai te tirar de você. E aí, conta pra gente como que foi essa sua jornada como mentor, cara. Porque aqui a gente tem um público de professores e mentores que te acompanha, que nos acompanha e que, cara, queria aprender um pouquinho com você. Se você pudesse dar 3 dicas Perfeito. pro professor, pro mentor,
que talvez é o Bruno lá de 2017, 18, 19, estava ali começando nas redes sociais, começando ali a gerar conteúdo, e o Instagram não entregava, os anúncios não davam certo, o lançamento flopava, e aí você tinha que recomeçar. Conta pra gente aí. Perfeito. Acho que, o principal ponto é você resolver um problema, uma dor do seu, né, das pessoas, né, que as pessoas estudantes para concurso sofrem, né. E a gente sabe quais as dores dos estudantes para concurso sofrem, né. Você foi concurseiro, eu fui concurseiro, né, o cara que hoje é mentor provavelmente foi concurseiro, então ele sabe, né, ele conhece esse mundo. Desde o início você dá o passo, aquela insegurança, a incerteza, aqueles 2, 3 anos que eu não caí para dentro porque eu não acreditava em mim. Depois vem a questão de saber se organizar, qual que é o melhor material, por onde eu começo, onde que eu invisto meu dinheiro, como que eu organizo meus horários, como que eu organizo o meu plano de estudos, por onde eu reviso, como que eu faço as questões, né, qual que é a melhor forma de você espaçar o teu estudo e tudo mais. São centenas de perguntas que vão surgindo na cabeça. Putz, e se eu tenho dúvida nessa matéria, como que eu faço? Onde eu tiro minha dúvida? E qual que é o professor que é bom? Às vezes um plano B, não sei o quê. E só de você oferecer seu conhecimento já é uma coisa válida para a pessoa, né. Agora, você não pode parar aí, né, você tem que tentar oferecer mais soluções, né. "Pô, como que eu posso melhorar a vida desse cara? Como que eu posso otimizar o tempo dele?", né. Então, eu acho que o primeiro passo é você pensar em gerar, as pessoas chamam, né, do marketing, chama gerar valor para o cliente, né. Gerar, não gosto desses termos de marketing. Pra mim porra, você ajudar o maluco a passar de todas as maneiras possíveis, né, facilitar a vida do cara, né. Então esse é o primeiro ponto, né. O segundo, eu tive a sorte de trabalhar com o Pedro, que ele gosta de produzir conteúdo na internet, né, Instagram, né. Eu não gosto. Desde o início eu me sentia, né, o que eles chamam, né, depois eu fui descobrir, né, é aquele tal de síndrome do impostor que fala, né, que é tipo assim, eu falar assim: "Porra, mas aqui eu tô atuando no meu story aqui, né, e tô meio que falando um negócio", e eu não gostava disso, né. Parecia que eu estava tentando captar a pessoa, assim, eu falava: "Porra, não, meu foco é ajudar o cara, não é ficar tentando captar marketing". Depois eu fui entender que, porra, o Jones, né, o nosso sócio falou: "Pô, Bruno, mas tu não muda a vida da pessoa?" Eu falo: "Porra, sim, a gente tá tendo um resultado muito bom. Tu não se acha bom pra caralho nessa porra? Você não acha que você é o melhor disso aí?" Eu falo: "Sim, sem dúvida, eu sou o melhor nisso aqui". Então, porra, se você não vender, o cara vai lá e vai Comprar com passar outro. com um cursinho, vai acabar gastando dinheiro num cursinho ruim, num outro mentor impostor, entendeu? Naquele maluco que, porra, que, sabe, fica fazendo palhaçada e não entrega porra nenhuma, né? E eu falei: "É verdade". Ele falou: "Então, se você quer mudar a vida da pessoa, tu tem que vender pra ela", né? E às vezes vender pra pessoa significa você usar de certos artifícios pra você chamar a atenção da pessoa, e uma vez que ela tá dentro, você vira e fala: "Aí, meu irmão, agora o jogo é sério, né? Agora vem aqui e vamos fazer essa porra direito". Então isso mudou minha cabeça, né? Eh, pra eu estar mais aberto a produzir conteúdo, a vender, né? Então a começar a produzir materiais para vender, estratégias para vender, né, porque hoje eu entendo que é isso, se eu conseguir atingir mais pessoas, eu consigo salvar mais pessoas, né. Sim. Então esse é o segundo ponto, então esteja aberto a vender, né, porque a não ser se você confia realmente no teu trampo, né. Se você acha que você não entrega porra nenhuma, aí você não vai querer, né, aí não funciona, né. Você não vai acreditar nisso, né, então se primeiro seja bom, né, seja foda, depois sim, aí você, porra, né, foque em vender, né, em atingir o mais gente possível, né. E eu acho que o terceiro é você aprender, cara, aprender com as pessoas que já chegaram lá, né, buscar ajuda, fazer tudo sozinho, você chega a um limite, né, principalmente pra quem é servidor, né. Tu faz tudo sozinho, você não tem tempo de fazer tudo sozinho, de crescer, você vai chegar num cap ali. E é a hora que você começa a conversar com outras pessoas do meio, né. Usar outras plataformas e não sei o quê, e fala: "Pô, talvez se eu caísse pra dentro dessa plataforma fosse me ajudar, talvez se eu fosse não sei o quê", né. E às vezes você buscar um sócio, alguém pra ajudar de alguma forma, buscar uma agência, uma empresa, né, alguém pra estruturar a tua área comercial, aí você começa a crescer, né. Hoje a gente tem um trabalho
também disso, né? Que é ajudar outras pessoas a estruturarem melhor a mentoria, né? Principalmente nessa parte de criação de conteúdo, captação, funis, né? De vendas, de lançamentos digitais. Então, acho que ouvir essas pessoas, entender um pouco mais desse mercado, com certeza ajuda, né? O cara aí que quer ganhar dinheiro, né? Com certeza ele vai ganhar muito mais dinheiro se ele ficar mais imerso nisso, né? E cara, dá trabalho, né? Dá trabalho pra cacete. Mas se você não gostar do trampo, né? Tu tem um outro lá, estável, né? Que dá seu dinheirinho, precisa trabalhar pouco, a maioria do serviço público, né? Infelizmente. Então tem que querer, né? Tem que querer bastante. Ser obcecado, né, pelo empreendedorismo, cara. É isso. Obcecado Bater por ajudar. cabeça, né, e ajudar pessoas e querer muito aquilo, porque só querer eu acho que não mantém, cara. Só querer é muito pouco. E uma coisa interessante que você falou, né, que é o ambiente, cara, assim. Eu tenho me esforçado muito na Tutory para fazer esse ambiente aí que você acabou de falar. A gente criou o Tutor Experience esse ano, cara. A gente reuniu mais de 350 mentores aqui. O Pedro tava no palco lá com a Foi gente. demais, né? Cara, foi muito massa. Eu acho que foi assim, disruptivo no mercado de concursos, Total. né? A gente reunir tantas pessoas boas, inteligentes, talentosas em um só lugar, né? Pessoas do Brasil inteiro vieram, cara. E a gente teve resultados assim assustador, cara. Network, conversas. É aquele negócio, às vezes é num café ali que você tá trocando ideia com o cara, pô, não, mas eu fiz isso no meu lançamento, cara, isso aqui deu certo, não, isso aqui não deu certo. E você pega o WhatsApp da pessoa, depois você manda mensagem, o cara te responde. Cara, isso encurta caminhos, né? Total. Eu lembro que quando eu era servidor público, eu só andava com servidor público. E o cara que anda com servidor público, ele só tem dois caminhos. Ou ele estuda para passar em outro concurso, ou ele fica ali pro resto da vida. Então, só esses dois caminhos, né? Não existe empreender no serviço público, né? São pouquíssimas, acho que 1% dos servidores públicos do país pensam em criar outro negócio e tal, porque de fato é bom, cara. Quem é que vai reclamar do salário fixo pro resto da vida, bem, trabalha pouco, né? Tem uma boa estrutura de trabalho, né? Boa remuneração, status, né? Então, para que o cara vai querer sair daquele ali? Então, ir pro empreendedorismo mexe muito com a gente, né? A gente tava aqui agora reclamando nossas mazelas aqui. É muita gente para cuidar e tal, um monte de problema, fazer reunião de tráfego, fazer reunião com a equipe, pô, isso dá uma dor de cabeça danada, mas quando existe um propósito muito forte por trás, né, do quanto que a gente transforma a vida das pessoas, isso que nos mantém aí, e isso é muito legal, cara, assim, fico feliz desse bate-papo, tenho certeza que cara, quando você começou a contar a tua história aí, começou a passar um filme na minha cabeça, porque foi exatamente o que eu vivi durante toda a minha vida como concurseiro, né, aí a gente vê que tem muitas histórias parecidas, cara, assim, o Thales contando aqui a história dele, aí a gente vê a galera, todo mundo passando os mesmos desafios, né, passaram pelas mesmas jornadas. Eu me emocionei várias vezes aqui nessa mesa, cara, ouvindo a história da galera, porque de fato, são dores reais, cara. A gente vê essa galera hoje dando aula, a galera ganhando dinheiro, tendo suas vidas transformadas, mas a gente muitas vezes não sabe o que essa pessoa passou, cara. Então, esse podcast eu tenho certeza que incentivou e vai continuar incentivando a vida de milhares de pessoas no país inteiro. E eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial e para quem tá aqui nos assistindo. Então, quero te agradecer, cara, por ter saído lá do Rio de Janeiro, daquele lugar feio que só, quase não tem praias bonitas, né, para estar aqui com a gente no podcast em Brasília. E, pô, agora dentro da Tutory Hub aí, agora arrebentando. Tenho certeza que a gente vai crescer muito juntos, né? Quero agradecer aqui formalmente, publicamente, pela confiança no nosso trabalho, pelo aquilo que a gente tem feito aqui com tanta maestria e tentando ser o mais excelente possível em tudo que a gente faz. Não, excelente. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de nos convidar e a oportunidade de fazer esse evento, né? Esse evento foi muito importante pra gente. Nós identificamos ali, além do networking, de aprender, da gente poder ensinar um pouco da parte de produção de conteúdo, mas a gente identificou ali oportunidades, caminhos, coisas que a gente não estava
não tinha pensado, não estava imaginando coisas que estavam atrasando a gente, que a gente poderia ter tomado decisões que a gente poderia ter tomado anos atrás, né? E esse evento foi fundamental para a gente expandir a nossa cabeça, né? Ter esse contato com outras pessoas de diversas áreas, outros mentores, outros produtores de conteúdo, né? Vocês da Tutory aqui. Então, cara, isso foi fantástico mesmo. Não é puxação de saco, não. É de verdade mesmo. Assim, fez diferença brutal no nosso negócio. Agora a gente, depois do evento, a gente passou a trabalhar 12 horas por dia, segunda a domingo, de tanto projeto, coisas e ideias que vieram. Pô, Né? massa, velho. Então, porra, então isso foi fundamental, né? E toda vez que vem essas viradas, né? Renova aquele desejo, aquela vontade de trabalhar mais, de produzir, de alcançar, né, de subir o degrau. Então a gente tá nessa fase, a gente tá se matando de trabalhar lá para entregar o melhor para os alunos. Pô, que massa. E também, porra, fico muito feliz aí de a gente poder trabalhar juntos, né? E tamo na área. A gente tá à disposição, chamando, a gente tá na área aí. Show E é de isso, bola. prazerzão tá Vai aqui. estar no próximo evento da Tutor Experience aí, velho, com certeza. Tamo junto. Amém, obrigado. Mestre, brigadão, viu? Vamos pra cima, que Deus abençoe sua jornada, sua volta para o Rio de Janeiro. Vamos pra cima. E você que ficou conosco até o final, não deixe de curtir, comentar, deixar aqui o comentário na parte que você mais gostou da história do Bruno. Tenho certeza que te incentivou muito, motivou muito. Você que é mentor também aprendeu muita coisa. Não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de curtir o vídeo para que esse vídeo seja entregue para o máximo de pessoas. E até o nosso próximo Tutoricast. Um grande abraço.